Há alguns dias atrás eu resolvi assistir Shoujo Kakumei Utena porque um amigo meu de lá do nosso servidor do Discord gosta bastante da obra e já tinha me falado para ver algumas vezes, então me deu na telha e eu resolvi assistir a parada até o final. Utena é um anime do mesmo diretor de Mawaru Penguin Drum e o mais recente Sarazanmai, então eu já fui assistir pensando no óbvio que é o estilo episódico e repetitivo que ele costuma apresentar nas suas obras e principalmente a representação de importância que ele costuma dar às causas LGBTs. Como eu já imaginava, as duas coisas estavam lá e, sendo bem sincero com vocês, é interessante toda essa ideia de repetir os atos em todos os episódios, porque isso me dá um ar de que ele está tentando demonstrar que o nosso cotidiano é repetitivo, com poucas ações diferentes que levam a situações e conclusões talvez reflexivas. Mas de todo modo é cansativo em diversos episódios e tem outros que são muito ruins pra mim, como é o caso dos episódios da Nanami, que é uma personagem totalmente odiável e que eu já estava de saco cheio de ver ela aparecendo na história desde o episódio em que ela faz a criança de escravo pra ela, que se eu não me engano é o episódio 6 ou 7. O pior é que ela ainda ganha um reconhecimento e papel mais importante na obra depois de um tempo, então eu não ia ver essa personagem sair da obra tão cedo, mas até que deu pra relevar durante todos os 39 episódios, principalmente porque ela se torna uma das melhores personagens da série a partir do episódio 32, e daí em diante ela se demonstra ser uma personagem muito mais lúcida. Eu inclusive senti pena das coisas que estavam acontecendo com a Nanami a partir dali, e também comecei a odiar o Touga, apesar de voltar a gostar dele depois do episódio 33. O Utena é dividido em 4 partes, sendo as 3 primeiras episódicas e repetitivas, que inclusive já fica aqui a minha primeira reclamação ao anime. Eu acho que se o Utena tivesse 15 ou 20 episódios seria muito mais interessante do que todos esses 39, em que muitos deles foram bem chatos de se acompanhar. As 3 partes do anime poderiam muito bem ser bastante comprimidas e contar a história de uma maneira mais dinâmica e artística, porque tem muita coisa inútil no decorrer desses 39 episódios também. As sombras são extremamente retardadas na maior parte das vezes em Utena, principalmente na primeira parte do anime. Elas não dão muito contexto para o que está acontecendo e acaba nem servindo como o complemento concreto da situação, porque elas são absurdamente abstratas. E o sentido delas existirem para dar contexto aos episódios por eles serem abstratos simplesmente não existe na primeira parte de Utena. Isso já é um pouco mais bem trabalhado na segunda parte e também na terceira, mas acaba desandando um pouco durante os episódios da terceira parte e as sombras acabam ficando mais complicadas de se entender do que o episódio em si. E antes que eu me esqueça de comentar aqui com vocês, a trilha sonora e a animação desse anime é excepcional. A animação é realmente muito boa, dá pra poder você ver que os caras realmente tiveram um esforço absurdo pra poder fazer aquilo ali, mesmo que tenha muitas cenas estáticas. E a trilha sonora, principalmente, é muito boa, porque em cada batalha, em cada episódio, parece que vem uma coisa diferente, só que não é exatamente diferente, são umas 4 ou 5 trilhas sonoras mistas ali, e que elas vão sendo colocadas pouco a pouco durante todos os outros episódios. Mas continuando a minha linha de raciocínio, o Utena possui 39 episódios e 3 episódios de recapitulação com informações mistas sobre certas coisas. Esses episódios sempre são colocados quando uma parte do anime se encerra, então é legal a ideia de fazer uma recapitulação com novas informações sobre a história, mas ao mesmo tempo é um saco para quem está maratonando, o que foi o meu caso. Eu vi 39 episódios praticamente aqui de vez, para o meu ritmo, porque eu vim em uma semana. Eu já vi aquelas informações, eu não quero ver aquilo de novo. Foi complicado assistir os episódios 13, 24 e 33. Vou deixar aqui para, caso você não tenha assistido, você já ficar ciente de que esses episódios vão ser um saco. Aliás, falando no episódio 33, as revelações dele foram bem absurdas sobre coisas que já estavam acontecendo no decorrer da terceira parte do anime, que é sem dúvidas a mais criativa e divertida. Porém, essa ponte que fizeram para a quarta e última parte do anime foi algo realmente difícil de se acompanhar. A Utena estava participando de um relacionamento de traição. A Himemiya também estava fazendo parte disso, sendo que ela é irmã do Akio, então isso tudo é pior. E isso também é muito odioso. Eu só queria que todos, literalmente todos os personagens centrais da série morressem nessa reta final do anime. Menos o Touga, o Sayonji e a Nanami, que são personagens que foram odiáveis durante praticamente todo o decorrer da série. E na reta final eles eram finalmente, definitivamente, os únicos lúcidos da parada. Deixando agora um pouco das críticas de lado, que na verdade são as únicas críticas que eu tenho ao Utena, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho de tão interessante na história e que me fez assistir ela até o final. Bom pessoal, esse é um anime extremamente maluco, ele é feito exatamente para ser psicodélico e metafórico, mas absurdamente sem nexo na sua fantasia e nas suas batalhas. Portanto, as coisas não fazerem sentido é o que de fato deve acontecer e não merece ser criticado nem um pouco em Utena. Aliás, ele é um anime metafórico para trabalhar o psicológico de personagens com base nos seus problemas pessoais e sociais que eles enfrentam diariamente, principalmente se tratando do colégio e da relação que eles têm uns com os outros e que estão lá em todo o mesmo ambiente que
eles. Sem dúvidas, a parte psicológica de Utena não decepciona e até o que ele tenta trabalhar sobre causas lésbicas e homossexuais fica nas entrelinhas e não é algo explícito que funcionaria como uma forçação de ideologia. Então eu gosto muito de como o diretor apresenta o que ele quer, sendo sutil para quem prestar atenção e quem quiser pegar as informações. Os personagens são caprichosamente bem desenvolvidos em todos os seus parâmetros, com as batalhas psicodélicas e abstratas que na sua grande maioria não fazem sentido e só tem alguma coisa ali para desenvolver a personalidade e o psicológico dos personagens que estão lutando. É sempre bem divertido de se acompanhar cada resolução dos episódios, principalmente na segunda parte, onde a gente tem mesas com coisas que fazem total contexto para explicar por que aquele personagem está ali batalhando e o que está afetando o psicológico dele. Sem falar que a terceira parte do anime, como eu já disse, é a melhor e ela faz isso com mais maestria e doideira possível. As cenas com o carro são excepcionais demais. Todos os momentos episódicos em que os personagens são conquistados a dar uma volta no carro do diabo, porque Akio significa Lúcifer, faz com que você entenda mais ainda toda a proposta que o Utena está tentando demonstrar na sua reta final, com a seguinte mensagem de que as pessoas são conquistadas por míseras coisas, sendo que elas sabem que nada nesse mundo é tão importante assim, mas elas continuam querendo essas míseras coisas. Basicamente uma mensagem de que todos nós temos os nossos próprios demônios, se é que nós podemos chamar assim, e lutamos contra nós mesmos todos os dias. E também todas as batalhas com a arena cheia de carros fincados no chão não fazem nenhum sentido, mas é divertido de se ver e de se acompanhar de tão maluco que é. Inclusive, falando nisso, temos então o final de Utena, que pelo que eu entendi, reflete toda a situação sobre a tentativa de se revolucionar o mundo, que é o que a Utena já fazia desde o início do anime, com as suas vestimentas, sendo ela o uniforme masculino. Se ela utilizava o uniforme masculino, isso já é tratado como uma questão de revolução, e isso parte um pouco do pressuposto de que o design é uma coisa extremamente importante. Se você é uma pessoa que ainda não acha que um design é tão importante assim para um personagem ser explicado, você está errado, e o Utena explica isso através da vestimenta da própria personagem, que já trata a revolução dela automaticamente. O Utena tenta de todas as formas revolucionar o mundo durante esses 39 episódios, mas é algo que a gente vê no final do anime como uma coisa impossível, porque não tem como mudar o sistema, que mais uma vez acaba tocando no assunto sobre como o sistema é manipulador e tudo ocorre em volta dele. Coisas que eu já venho falando nos vídeos mais recentes do canal, como é o caso do vídeo sobre Darling de Franxx e o vídeo sobre a demografia de animes e mangás. Eu recomendo que vocês deem uma olhada depois se vocês quiserem. Então, como eu estava dizendo, toda essa esperança de revolucionar o mundo e mudar o padrão sistemático morre no fim de Utena, juntamente com a própria personagem, mesmo que a Himemiya fale que ela está viva. Eu acredito que a Utena tenha ficado viva apenas no coração da Himemiya, numa forma metafórica de se dizer, numa forma sentimental de se dizer, mas eu ainda não vi o filme no momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui, então eu não sei se ele funciona como uma continuação do anime ou uma rota alternativa. A questão do Akio ter um nome que faz alusão a Lúcifer também é bem interessante de se acompanhar, porque intensifica que ele é definitivamente um vilão e explica de uma maneira bíblica como isso influencia na característica dele, sem precisar dar muitos detalhes para isso. É até explicável que tudo que a Utena e a Himemiya fizeram foi por conta dele e que elas não têm uma culpa total, mas de qualquer forma você sabe que elas poderiam ter evitado isso fugindo da situação ou enfrentando a mesma, até porque a própria Utena se trata como revolucionária durante todo o anime, como eu já disse aqui, então ela poderia ter lutado contra isso, mas como ela não fez, então dá pra saber que ela realmente queria fazer isso e ela fez merda. Concluindo então toda a minha review, Utena é muito bom, eu dei nota 8 no Anime List, e não me arrependo de ter assistido o anime, mesmo que muitos episódios tenham sido bem chatos no decorrer da história. Foi uma experiência legal e com vários conceitos metafóricos e linguísticos que me fez realmente gostar da obra. Eu recomendo para todo mundo que ainda não viu esse anime e agradeço a você que viu esse vídeo até aqui. Um grande abraço e eu te espero no próximo, hein?